E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Mayra Santônio. Hoje vamos falar de arredondamento, tal como vocês veem o tema aqui no quadro. Arredondamento. Por que vamos falar de arredondamento? Vamos falar de arredondamento porque nós estamos a falar de estatística aqui no canal. E quando nós calculamos a frequência relativa, há vezes que nos dão números com vírgula, tá? Então, nós temos que às vezes arredondar os números. Nós só arredondamos os números com vírgula, tá? Por isso é que vamos falar de arredondamento e, como é um canal também de matemática, não é? Canal de matemática básica, por isso é que estamos a falar de arredondamento. E vamos precisar dele, do arredondamento em estatística, tá? Bem, o que é o arredondamento? Arredondar é aproximar um número. Arredondar é aproximar um número. Normalmente só aproximamos os números com vírgula, tá? Por que nós arredondamos? Nós arredondamos os números porque é mais razoável dizer os números arredondados ou aproximados do que por extenso. Nós arredondamos os números porque é mais razoável dizer os números aproximados do que por extenso. Por exemplo, um exemplo. A Maria vive a 1,25 km de casa à escola. A Maria vive a 1,25 km de distância da casa até a escola. É mais razoável eu dizer que a Maria vive a 1 km de distância. A Maria vive a 1 km de distância, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma garrafa de 3 litros de água e a garrafa tem 2,89 centilitros, a garrafa tem 2 litros, não é? E 89 centilitros. É mais razoável dizer que a garrafa tem aproximadamente 3 litros de água, tá? Então, por isso é que nós arredondamos. Se a Maria vive a 1,25 km de distância e a garrafa tem 2,89 litros ou centilitros, não é? Então, eu vou dizer os números aproximados. Vou ter que arredondá-los para ser mais razoável pronunciar, tá? Quando nós arredondamos, não podemos utilizar o sinal igual. Para podermos arredondar, temos que utilizar um outro sinal, que é o sinal aproximado. O sinal que nós utilizamos para arredondar é o sinal aproximado. Aproximado, que é este aqui. Este é o sinal que nós utilizamos para arredondar, tá? E nós arredondamos os números por excesso ou por defeito, tá? Então, nós arredondamos o número por excesso. Por excesso, quando o número em causa for 5, 6, 7, 8, 9. Arredondamos por excesso quando o número em causa for 5, 6, 7, 8, 9. Arredondamos por defeito quando o número em causa for 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, nós arredondamos ora por excesso, ora por defeito. Vocês veem que quando eu falo excesso, levanto a mão, quando eu falo defeito, baixo. Porque quando arredondamos por excesso, nós acrescentamos casas. E quando arredondamos por defeito, tiramos casas. Tá? Então, o arredondamento é feito para aproximar os números, para ser mais razoável pronunciar os números, tá? E arredondamos por excesso ou por defeito. Quando arredondamos por excesso, o número em causa tem que ser o 5, 6, 7, 8, 9. Quando arredondamos por defeito, o número em causa tem que ser 0, 1, 2, 3, 4. O que é o número em causa? O que é o número em causa? O número em causa é aquele número no qual vamos nos basear para arredondar. Por exemplo, estes dois números que eu coloquei aqui. Se eu me basear no número 5 para arredondar este número, então o número em causa é o número 5. Tá? Se eu arredondar o número me baseando no número 2, não é? Então o número em causa é o número 2.
2, tá? Então, mas eu vou começar me baseando no número 5. Bem, se eu me basear no número 5, eu vou arredondar o número por quê? Por excesso. Porque o 5 está no grupo dos números no qual eu arredondo por excesso. Então, o 5, não é? Do 5 para até 10, eu vou aproximar, vou esticar o número até 10, não é? Do 5 até 10 vou ter 6, 7, 8, 9, 10. Vou andar 5 casas, não é? 5 casas. Então, o 10 é onde eu cheguei. Tive que andar 5 casas, porque eu estou a arredondar por excesso. Esse 0 eu vou ignorar. O 1 vou somar com esse 2. 1 mais 2 vai ser 3. Então, esse número vai ser aproximadamente a 1,3 quilômetros. Tá? Se eu me basear no número 5. Se eu me basear no número 2 ou no número 3, não é? Eu vou arredondar por quê? Por defeito. Porque o 2 ou 3 estão no grupo dos números no qual eu arredondo por defeito. E quando eu arredondo por defeito, eu tiro. Em vez de eu acrescentar casas, eu tiro. Então, eu vou tirar aqui o 3, que vai ficar aproximadamente a 1 quilômetros, tá? Então, eu vou dizer que a Maria vive a 1 quilômetro de distância. Em vez de dizer a Maria vive a 1,25 quilômetros, tá? Agora, vamos arredondar este número aqui. Se eu começar a me basear pelo número 9, não é? Neste número, eu vou arredondar por quê? Por excesso. O número 9 está no grupo dos números no qual eu arredondo por excesso. Agora eu vou ver quantas casas eu vou andar. De 9 até 10. De 9 até 10, vou andar uma casa apenas. Não é? Até 10. Não é? Então, eu vou ignorar o 0 e vou acrescentar um aqui. No 8. Isso vai ser aproximadamente a 2,9. Agora o número em casa vai ser o quê? 9 outra vez. E eu já sei que do 9 até 10 eu ando uma casa. Então, 10, ignoro o 0 e só um 1 aqui no 2. E vai ser aproximadamente a 3. Então, em vez de dizer que a garrafa tem 2,89, não é, centilitros, eu vou dizer que a garrafa tem aproximadamente 3 litros de água. Vou dizer que a garrafa tem aproximadamente 3 litros de água. Então é assim que eu arredondo os números. Vou mais um exemplo. Mais 2 exemplos aqui. Vou apagar estes. Vamos aos números 7,05, não é? E 10,582. Temos aqui 2 números para arredondar. Vamos colocar mais um número aqui embaixo. 9,46. Aqui, por exemplo, já vimos aquela hora que para arredondar nesses números, se eu colocar o número em causa o 5, eu vou arredondar por quê? Por excesso. Então eu vou acrescentar casas. E vai me dar aqui que? Vai me dar aproximadamente a 7,1. Não é? E esse 1, se eu colocar em causa 1 ou 0, eu vou arredondar por defeito. Vou tirar. Então vai ser aproximadamente aqui, a 7. Aqui, se eu colocar o número em causa, o número 2, está no grupo dos números, não é, que eu arredondo por defeito, vou tirar 2, tiro. Vai ser aproximadamente a 10,58, não é? Se eu continuar a aproximar, colocar o número em causa 8, vou acrescentar quantas casas? 2 casas. Do 8 para 10, 8, 9, 10, não é? Então, 10, eu vou somar aqui no 8, o 0 ignoro, vou somar o 1 no 8, vai ser 10, vou somar o 1 no 5, não é? 1 no 5, vai ser 10,6. E se eu colocar o número em causa, o 6, vai ser aproximadamente 11. Aproximadamente 11, não é? Aqui, se eu colocar o número em causa, o 6, está nos números que eu aproximo por excesso, vai ser aproximadamente 9,5, não é? Se eu coloco o número em causa, o 5, está aqui outra vez, vou acrescentar, vai ser 10. Mas atenção,
O número 5, eu posso aproximar o número 5. Mas o número 5, para poder chegar a 10, ando 5 casas. Então, há vezes que em trabalhos de arquitetura ou em trabalhos de estatística, há vezes que o número 5 nós não aproximamos. Porque eu ando muitas casas para chegar até o número 10. Então, ando 5 casas. Então, isso é a opção já da pessoa que estiver a trabalhar em estatística ou estiver a trabalhar em arquitetura. É a opção dele se ele aproxima quando temos o 5 ou não. Se ele aproxima ou não. Porque o número 5 é um número que, na hora de aproximar, pode nos dar cálculos defeituosos, tá? Mas o aconselhável mesmo é aproximar por excesso. O número 5, tá? Aproxima-se por excesso. Então é isso. Isso é a aproximação de números, tá? Eu posso trazer mais vídeos aqui para fazer exercícios de mais alguns números, tá? Nos próximos vídeos. Estamos a falar de arredondamento porque quando falamos de estatística vamos calcular a frequência relativa e nas frequências relativas a maior parte das vezes nos dá números com vírgula. Vamos ter que aproximá-los, arredondá-los, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado e não se esqueça de se subscrever no canal, dar um like, compartilhar e comentar, interagir comigo. Preciso muito da vossa opinião e a vossa opinião me faz bem, a vossa opinião me motiva a fazer vídeos, tá? Não deixem de comentar, eu preciso muito do vosso comentário, tá? Muito obrigada por estarem aí, tá? Tamo juntos.